Olá, bem-vindos ao quarto episódio de Breathe. O tema de hoje é a lombalgia, teletrabalho e a sua consequência para a saúde. Teremos como convidado o Dr. Miguel Costa, que nos vai ajudar a compreender o mecanismo da dor e o seu tratamento. A dor lombar não é uma patologia. É um sintoma que pode estar ou não associado a uma doença. Normalmente chamamos de lombalgia e pode afetar toda a zona da região da lombar. Podemos considerar que quando persiste durante 6 semanas é aguda. Quando evolui para mais de 3 meses é crónica. As principais causas desta queixa são neurológicas ou osteomusculares. Porém, existem outras causas não mecânicas condicionadas por patologias viscerais. O diagnóstico diferencial da lombalgia é muito extenso, por isso foram criados as Red Flags, que durante toda a história clínica é um estudo mais aprofundado. Apresento-vos o Dr. Miguel Costa, especialista no tratamento invasivo não cirúrgico da dor lombar. Pode-nos explicar de uma forma breve como é feito o diagnóstico para tratamento da dor lombar? O diagnóstico de causa de dor lombar deve fundamentalmente passar sempre numa primeira fase pelo diagnóstico clínico. Nós devemos reservar os exames complementares de diagnóstico, nomeadamente as ressonâncias e os taques lombares ou cervicais, para confirmar o nosso diagnóstico ou para excluir patologia grave, fraturas, suspeita de uma metastização, uma infecção, algo realmente que poderá pôr em causa a vida da pessoa. Se suspeitamos de lesão degenerativa ou uma dor lombar aguda por uma extrusão de hérnia discal, podemos muitas vezes esperar pelo momento certo de fazer os exames complementares para confirmar o diagnóstico. Nem sempre é preciso. É importante ter alguma sensatez quando pedimos os exames, porque os exames trazem-nos diagnósticos por vezes excessivos e às vezes nós clínicos, temos a dificuldade em separar aquilo que o doente se queixa e aquilo que aparece na imagem. Portanto, é prudente equacionar a necessidade do exame complementar diagnóstico. É preciso explorar o ritmo da dor, é preciso explorar o tempo de instalação da dor, é preciso perceber se é um episódio único, se é o primeiro episódio, se é uma dor lombar que tem um desenvolvimento de anos, perceber o que é que mudou no estilo de vida ou nas rotinas dessa pessoa que poderão ter dificultado a dor lombar. A mesma patologia em pacientes diferentes tem um outcome, tem um resultado por vezes muito distinto, o que não deixa de ser surpreendente como é que o mesmo problema tem de facto um comportamento diferente dependendo de pessoa para pessoa. Na prática clínica, quais são as principais red flags ou bandeiras vermelhas para a dor lombar? Quando falamos em dor lombar e nas suas red flags, ou as bandeiras vermelhas, nós temos que ter sensibilidade para, durante a história clínica, irmos respondendo às perguntas que excluem essa possibilidade ou que nos aproximam delas. Quando falamos com um doente e a história de dor lombar é típica ou vem na sequência de uma queda, nós temos que obrigatoriamente excluir outras lesões. Pessoas com osteoporose, que é mais frequente em pessoas já com alguma idade, associada a uma queda e uma dor lombar típica. Quando eu digo típica, muitas vezes é uma dor lombar alta, uma dor dorsal, em que a patologia degenerativa não dá um quadro de dor tão alto, nós devemos sempre excluir fratura. Outras red flags muito importantes: febre, um paciente que refere que tem tido febre, sobretudo noturna, ou suores noturnos, o que não é normal. Uma dor muito intensa durante a manhã, por exemplo, também não é padrão típico de uma lesão degenerativa. É importante fazer um historial, um levantamento das medicações crónicas, nomeadamente a toma de corticoides crónicas, que pode induzir uma osteoporose e uma fratura por diminuição da densidade óssea, e depois perceber se existem antecedentes neoplásicos ou não, em que muitas vezes a primeira manifestação de uma recidiva, de uma neoplasia, é por dor lombar, é por invasão óssea
de metástases de uma lesão primária que tem que ser identificada ou que o doente já tem conhecimento prévio. Portanto, eu destaco estas red flags na abordagem da dor lombar, sobretudo quando tem um padrão atípico. Sabias que o tabagismo é um fator que pode contribuir para o aparecimento de lombalgia? A ação dos químicos nocivos presentes no tabaco alteram o nosso pH, a nutrição entre os discos vertebrais e, consequentemente, o aparecimento de hérnias. A nicotina afeta o sistema nervoso central, interferindo com a percepção de dor. A diminuição da resistência muscular provoca uma diminuição da estabilização da coluna lombar, o que predispõe à dor. Relativamente à saúde e à segurança do trabalho, o aumento dos riscos no teletrabalho o dia inteiro são tecnoestresse e o aumento das tarefas, que provocam irritabilidade e fadiga. O aumento de consumo de drogas recreativas, como o álcool, mascaram as emoções e melhoram o desempenho. As alterações musculoesqueléticas, que podem advir de passarem muito tempo sentados na mesma posição, do sedentarismo, da obesidade, outras doenças e ainda da fadiga visual. Que estratégias aconselha às pessoas para diminuir a ocorrência de dor lombar em teletrabalho? Para minimizar a ocorrência de dor lombar em pessoas em teletrabalho, tendo em conta que estamos num período muito atípico das nossas vidas, desde há um ano para cá, é importante a pessoa perceber que alterou a sua rotina, alterou alguns hábitos, muitos deles até saudáveis, pelo confinamento. Passam uma vida em escritório, é preciso reconhecer que o corpo não pode estar numa posição mantida durante tantas horas sem a devida higienização postural após ou mesmo durante a atividade laboral. Portanto, o simples facto da pessoa se levantar de 30 em 30 minutos, de uma hora, conseguir fazer um alongamento, conseguir descomprimir, conseguir caminhar um pouco, já só isso diminui a tensão muscular acumulada. Pois com certeza que fora do ambiente de trabalho, neste caso em teletrabalho, em casa, é preciso reunir estratégias de gestão de stress. As pessoas não conseguem relaxar ao longo de semanas, de meses, e é só trabalho, só responsabilidades, só stress, e os níveis de stress e de tensão muscular estão na linha vermelha. Por isso, há que numa primeira fase sensibilizar a pessoa do estado em que ela está e do fator de risco que isso é para 1001 patologias, não só a dor lombar, e tentar desafiá-las a modificar, seja introduzindo exercícios, seja introduzindo um momento de lazer, seja algo que seja prazeroso para essa pessoa, em que lhe permita durante a semana diminuir os níveis de tensão muscular e de stress, para melhorar a qualidade de sono, para aumentar a disponibilidade energética. Continua a haver muitas incertezas em relação ao melhor exercício para combater lombalgias. No entanto, sabe-se que programas de estabilização segmentar em posição neutra parecem ser bastante eficazes. Qual a sua opinião médica sobre isso? O melhor exercício para a dor lombar é uma resposta muito difícil de obter. Numa patologia degenerativa é importante dar essas ferramentas, dar esse conhecimento, começar com exercícios básicos, segmentares e conseguir progredir para exercícios de básculos, exercícios mais dinâmicos, exercícios com carga externa, exercícios com outro tipo de recrutamento musculoesquelético, mas a base pode e deve ser sempre do mais básico para o mais complexo, para evitar agudizações e para evitar novos problemas na região lombar. O sistema global, constituído por grandes grupos musculares que promovem torque e que, embora não interfiram diretamente com a coluna, dão estabilidade ao tronco. São eles o reto abdominal, o oblíquo externo e da parte torácica do iliocostal lombar. O sistema local é constituído por músculos que estão diretamente ligados às vértebras, que promovem a estabilidade e o controle segmentar. Nestes estão relacionados o multifídus lombar, o transverso abdominal, as fibras posteriores do oblíquo interno e o quadrado lombar.
Obrigada por ter estado connosco em casa a assistir ao nosso programa. Obrigada, Dr. Miguel, por ter participado. E já sabe, encontramos-nos no próximo domingo para mais um episódio de Deep Breath.